Olá a todos que nos assistem. Estamos aqui no primeiro dia do NeuroArc Day, a nossa quinta conferência internacional de neurociência e arquitetura. Acabamos de finalizar o painel 3, que tinha como tema Corpo no Espaço e Experiência Sensorial. Com a ilustre presença, já agradeço de início, da doutora Sleita Nigawa e da professora Doris Kowaltowski. A doutora Sley, especialista em medicina do estilo de vida, e a professora Doris trouxeram assuntos. A professora Doris nos deu uma aula de processo de projeto de arquitetura e a doutora Sley nos deu uma aula de saúde e longevidade. Foi linda a palestra de vocês, muito aprendizado, mas tiveram alguns pontos de interseção. A palestra da professora Doris, ela nos trouxe que, para nós arquitetos, é um pouco difícil vender o nosso trabalho. E as pessoas têm a tendência a ouvir mais os médicos. Em contrapartida, a doutora Sley nos trouxe, na sua palestra, os ambientes, eles têm, sim, um impacto e eles podem nos ajudar a ter mais longevidade e mais qualidade de vida. Então, a pergunta é, como nós, arquitetos, no nosso processo de projeto, na nossa aplicação diária da profissão, conseguiríamos levar para os nossos clientes a venda como eles confiam no médico, como eles podem passar a confiar em nós, arquitetos. Eu primeiro? Não, eu primeiro. Como eu falei, realmente a arquitetura, infelizmente, é visto como perfume, vamos dizer assim, como uma coisa que hoje em dia a inteligência artificial, você clica num botão e o produto sai já pronto e, portanto, a gente não vale muita coisa. E a gente precisa se unir aos cientistas para demonstrar que não, a gente pode fazer muito mal e a gente pode fazer bem, melhorar as coisas. Como eu falei na minha fala, que a arquitetura não faz tudo. Existem vários fatores que influenciam, mas a gente precisa convencer e justificar as nossas soluções com dados científicos. Eu acho que aí que, em geral, muitos arquitetos falham, porque ou eles não sabem os fatos, ou eles não fazem a ciência, ou não conhecem a ciência, ou não citam ela. Então a gente precisa se cercar com mais seriedade com dados científicos. E por isso eu falei que a evidence-based design, o projeto baseado em evidências, vamos dizer, é a nossa salvação para a gente conseguir realmente justificar cada ato que a gente faz nos nossos projetos. E a segunda coisa que eu acho que na minha fala talvez não foi muito claro é que quando a gente propõe uma coisa, a gente precisa checar ela, realmente avaliar o projeto antes de fazer o prédio. E depois que o prédio está pronto, a praça está pronta, a gente precisa avaliar o que a gente fez. E se a gente fez mal feito, temos que fazer um retrofit, coisa do tipo. E isso, infelizmente, muitos clientes não pagam por todas aquelas ações que o arquiteto deveria fazer e oferecer o serviço. Eu acho que a gente precisa demonstrar que isso, como isso faz mal ou pode fazer bem, também tem que ser pago e tem que dar tempo para fazer todas essas coisas. Ó. Perfeito, eu concordo, Doris. A gente explicar para o cliente, no seu caso. Que não deixa de ser um paciente. Que não deixa de ser um paciente, nesse caso. Tudo que está sendo feito, tudo que tem de conhecimento e análise por trás, aumenta a percepção de valor também, né, do cliente. E aí fico pensando que, inclusive, acho que a gente vive um momento muito favorável para tudo isso, em que as pessoas estão mais em busca. Finalmente chegou, estava esperando há muito tempo já chegar esse momento. Mas eu acho que ele chegou, das pessoas buscarem realmente cuidar da saúde. Não ficar correndo atrás da doença, mas de cuidar da saúde. Vejo, por exemplo, pessoas gastando fortunas com
com colchões especiais para melhorar o sono, mas e se não for só um colchão, for todo um ecossistema daquela casa que favoreça o sono? Mas a questão da cobrança ou do paciente reclamar tem uma semelhança também, porque aqui a gente não está apagando nenhum incêndio. No meu caso, de cuidar do estilo de vida, claro, algumas pessoas já têm algum problema de saúde, mas para a grande maioria, pessoas que ainda não têm nada, e aí você cuidar do estilo de vida dessa pessoa, também muitas vezes não há tanto essa percepção de valor por ser algo que ainda não está doendo. Mas aí a gente mostrar a importância disso, com base em evidência. Algo fantástico da NeuroArc, que é a metodologia que as meninas desenvolveram, falo pessoalmente na minha prática de projeto. Algo que eu aplico muito, que eu levo para os meus clientes, porque você falou 2 fatores que são determinantes: tempo e dinheiro, né? Investimentos. Isso, qualquer cliente que chega até nós vai trazer esses pontos que são os mais importantes, e depois saúde, depois qualidade. E a gente consegue, através da metodologia da NeuroArc, estabelecer uma hierarquia de prioridades com base na necessidade individual de cada cliente. Então, isso é algo que tem favorecido a minha prática de trabalho, e eu acho que seria incrível se mais pessoas pudessem levar esse olhar, sim, claro, uma prática com base em evidências, mas pensando que, nossa, se para aquele meu cliente a iluminação ela é um ponto que está, de fato, trazendo prejuízos para o sono, trazendo prejuízos para a parte do estresse, então nós vamos investir mais a parte financeira e vamos dedicar mais tempo em desenvolver o luminotécnico. Eu tenho aplicado isso, mas eu vejo que depende, né? Quem chega, a gente enfrenta um pouco mais de dificuldade e menos. E essa parte também que você falou de processo de projeto, e eu percebo que isso tem se transformado muito, que também, dependendo da pessoa que chega, não é possível seguir toda uma prática de projeto com o tempo. E aí entra essa balança, assim, de conseguir mostrar o valor que tem o ambiente e conseguir trazer a pessoa para viver em presença e trazer essa qualidade de vida, né, para esse ecossistema. Mas que deixa eu trazer só. Pode falar uma coisa? Claro, eu posso senão eu vou esquecer. Da minha idade, tem que falar já. Olha, você lembra. É importante ter um conceito que eu acho, não, vamos também pensar, estamos num país em desenvolvimento e a gente ainda tem muitas pessoas sem casa, né? E as nossas escolas são caos, as cidades são um caos, então a gente tem muita coisa para fazer, onde o arquiteto, o urbanista deveria atuar para melhorar essas condições todas para as populações. E existe o que se chama de social costs, custos sociais. E se a gente conseguisse vender isso para os políticos, seria a coisa mais fácil, porque você pode claramente demonstrar que é mais barato você investir num ambiente um pouco melhor, numa mobilidade urbana melhor, numa casa melhor feita para a habitação social, do que depois você pagar com policiamento maior, porque a violência aumentou, com a saúde mental das pessoas melhorando, porque as pessoas conseguem dormir melhor e não precisam se deslocar 3 horas em ônibus desconfortável, apertado, etc. Então, essas questões de investir em uma coisa e depois pagar menos, isso que a gente precisa, como arquiteto, também saber vender, tá? Mas a gente precisa de dados para isso, a gente precisa de pesquisa para isso, e a gente precisa ensinar isso. Nossa. E precisamos divulgar isso principalmente para os políticos. Peraí, Sim, eu concordo. Outro paradigma, não acho que não é paradigma, mas é algo que se vive com muita frequência, que eu acredito que devem chegar pacientes até você, que quando eles chegam num estágio de
de orientador ou com algum problema grave de saúde, que eles param para olhar para si e para os seus ambientes. Então, é realmente uma evolução que a gente está vivendo e vai ser realmente o papel do arquiteto de ir vendendo essas soluções e praticando essa ideia de que a arquitetura ela não é só um pano de fundo, e sim um contribuinte, né, para que a gente tenha mais longevidade e crie as nossas próprias Blue Zones. Eu não sei se você quer trazer um pouco desse termo para a gente explicar um pouquinho. Tá bem. Você gostaria que eu falasse mais sobre as Blue Zones? Isso, eu acho para que quem nos assiste aqui não teve o privilégio de estar na sua palestra, conheça um pouco. Tá bem. Bom, o jornalista Dan Buettner, da National Geographic, ele viajava o mundo todo para fazer as matérias dele, mas aí chamou a atenção que tinha alguns lugares que tinha, assim, muitos centenários até, e que tinham uma vida ativa. Ainda eram muito ativos, tinham muita autonomia. E aí, então, ele se juntou com pesquisadores sobre longevidade para identificar e ver o que elas tinham em comum, para ver se isso seria possível ser replicado em outros lugares. Então, a gente tem Okinawa, no Japão, Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, na Costa Rica, Icária, na Grécia e Sardenha, na Itália. E aí, o que eles identificaram? Que são elementos muito parecidos com a medicina do estilo de vida. Então, são pessoas que têm um senso de pertencimento muito grande. Eles têm uma alimentação saudável, não por dieta, mas culturalmente. Já é uma alimentação muito boa. São pessoas que se movimentam bastante. Não porque vão para a academia, mas porque o dia a dia deles já é baseado em muito movimento, no deslocamento, nas atividades de casa, do trabalho, no lazer ativo, que muitas vezes a gente acaba tendo um lazer sedentário hoje em dia, né? E de respeitar bem também esse ciclo circadiano, de ter um momento de estar mais produtivo, mas também ter as horas do dia de mais recolhimento, de se dedicar às pessoas, à família, aos seus hobbies. E isso acho que acaba conversando, inclusive, com a arquitetura, que acaba tendo uma ocupação dos espaços quando a gente tem tempo para viver, né? E não ficar só correndo atrás do trabalho. E aí, o que é o bonito? Eles viram o que eles têm em comum e aí começaram a trabalhar algumas cidades que tinham um índice de desenvolvimento urbano muito baixo e aí eles viram já resultados positivos nisso. E aí fizeram livros também ajudando as pessoas a replicarem isso em suas casas, no ambiente de trabalho, em outros lugares. Maravilha. Tem até um documentário, né, na Netflix? Tem, que fala. na Netflix, tem. Acho que a medicina do estilo de vida conversa, assim, 1000% com o que a gente precisa hoje na arquitetura. Me chamou muito a atenção aquilo que tu falou. Esconde a escada rolante. Esconde ela precisa existir, mas a gente pode esconder ela para fazer com que as pessoas se movimentem mais. Fizeram um experimento, eu não sei em qual país que foi, que tinha escada rolante, mas na escada eles colocaram... O piano? Socorro. A primeira experiência foi socorro. Para você tocar música enquanto você sobe e nada. Assim. Tem outro experimento interessante no Canadá, porque a obesidade em criança está começando a ser um problema no mundo inteiro, principalmente em países em desenvolvimento, não os ricos. O Brasil também tem problema disso, de obesidade de criança. Aí, nesse experimento do Canadá, primeiro fizeram todos os exames com as crianças, colesterol, e você sabe melhor essas coisas todas. E fizeram então um check-up das crianças dessa escola com a permissão dos pais e tudo mais. E aí no corredor colocaram triângulos e círculos, alguma coisa assim, numa distância de pular. E deixaram lá. E deixaram as crianças livres no corredor, porque tem escola que você não é permitido de fazer nada, não, que a diretora fica lá olhando, fiscalizando, não corre, não sei o quê, mas deixaram a criançada livres e a criança na hora começa a pular. Eu sou um triângulo, eu vou pular de um triângulo para o outro. Não, eu sou círculo, etc. Então
E depois de 3 meses, acho que de vez em quando eles mudavam o pattern dessas figurinhas lá no chão. Fizeram os mesmos exames e as crianças eram mais saudáveis. Sim. Perderam peso, etc. E se davam melhor na escola. Que maravilha. Então, coisa super simples. Botar no corredor, alguma coisa, vamos pular. É só ter a criatividade, humildade e empatia, né? Mas eu faço pesquisa em escola pública muito, e tem diretor e tem professor que não sabem essas coisas simples. Por exemplo, tem muito diretor que não deixa a criança pular numa escada, porque é perigoso, pode cair, pode se machucar. É verdade, pode. Mas você também não consegue proteger contra tudo, não. Você tem que proteger, por exemplo, a piscina. Uma piscina tem que proteger, porque afogar é muito rápido e muito difícil, muito inseguro. Um lugar precisa ser seguro, não precisa ser absurdo de seguro, vamos dizer assim, não? Sim. E agora está acabando o nosso tempo. Para fechar, eu vou fazer a mesma pergunta para cada uma de vocês, que é o tema central da nossa 5ª conferência, que é presença, desacelerar. Então, para você, doutora Slay, como hoje, no nosso dia a dia, nós podemos usar do nosso tempo, das nossas atividades, para estar mais em estado de presença? Infelizmente, acho que a coisa mais óbvia que vem à minha mente é o celular, porque toma a atenção, toma nosso tempo, né? Tempo que a gente podia estar usando com muito mais qualidade. E aí, além de tirar o celular, aí sim, deliberadamente escolher o que você vai fazer e colocar sua atenção naquilo. Não ficar pensando em fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E para você, né? O celular é realmente um vilão, mas eu acho que não dá para ignorar ele. Existe pessoas, tem uma atração fatal, eu diria. E eu acho que a arquitetura é muito injusto, porque as pessoas não percebem mais o ambiente que estão só naquela telinha pequena, e eu acho isso muito injusto, porque a minha obra não é vista. Mas eu diria que eu gostaria que a arquitetura também chamasse mais atenção de trazer as pessoas a participarem com o ambiente. Por exemplo, abrir janela, fechar janela, quando precisa e quando não precisa. E aí a passarela deveria ser maior, eu acho, vermelho, para a gente se envolver mais e a gente agir, para a gente perceber o ambiente e ajustar o ambiente para o nosso conforto, para a nossa felicidade. Eu acho que essa é a presença das pessoas junto com as 4 paredes que habitam. Perfeito. Deixar de ser inconsciente, né, nos ambientes que a gente está e se tocar. Maravilha. Muito obrigada pela nossa conversa. Você que gosta desses conteúdos, que tem mais interesse, não deixe de nos acompanhar nos outros episódios. Muito obrigada.